Governo federal concorda com o governador e prefeito de São Paulo para romper contrato com a distribuidora de energia elétrica Enel. Desembargador preso no Rio de Janeiro é suspeito de acumular riqueza e colaborar com o ex-deputado estadual TH Joias. No Pará, a detenção foi do deputado Antônio Doito, acusado de participar de uma quadrilha que desviou dinheiro de emendas parlamentares. Pesquisa revela a vitória do presidente Lula se o senador Flávio Bolsonaro for o candidato da direita nas eleições do ano que vem. Primeira turma do STF condena mais 5 réus da trama golpista, mas absolve um delegado da Polícia Federal. Parlamento Europeu aprova medidas de proteção aos produtores agrícolas para o caso do bloco fechar acordo com o Mercosul. Francês Dembélé, do Paris Saint-Germain, é eleito o melhor pela FIFA como o melhor jogador do ano. E a Academia de Hollywood coloca o brasileiro O Agente Secreto na lista dos 5 filmes que irão concorrer ao Oscar. É agora, no Jornal das 22. Boa noite. Boa noite. A Agência Nacional de Energia Elétrica vai iniciar o processo para encerrar a concessão da distribuidora Enel em São Paulo. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, atendeu aos apelos do prefeito Ricardo Nunes e do governador Tarcísio de Freitas. Na semana passada, São Paulo voltou a uma dura realidade: a falta de energia em milhares de residências. Com os fortes ventos que chegaram a mais de 90 quilômetros, o fornecimento de energia na região metropolitana de São Paulo foi afetado. A ventania causou queda de árvores, galhos e danificou a rede elétrica e voos chegaram a ser cancelados. Com a lentidão no restabelecimento de energia, o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas fizeram apelo público para que o governo federal intervisse no contrato da Enel. A concessionária é responsável pelo fornecimento de energia para cerca de 8 milhões de pessoas na capital paulista e em outros 23 municípios da Grande São Paulo. Após o encontro público com o presidente Lula e reforçar o pedido, os chefes executivos municipal e estadual conseguiram se reunir com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, no Palácio dos Bandeirantes. A reunião, que durou mais de 3 horas, o ministro afirmou que a distribuidora de energia perdeu as condições de continuar operando em São Paulo e que o governo federal, junto à ANEEL, vão iniciar o processo de rompimento do contrato da companhia, que recentemente pediu a renovação antecipada do contrato, que se encerra em 2028 para mais 30 anos. Nós sabemos que nós vivemos uma oscilação climática forte e é por isso que nós fizemos aquele decreto de renovação que venha aperfeiçoar, modernizar os novos contratos. Nós já fizemos na EDP no Espírito Santo, fizemos na Neo Energia em Pernambuco, mas, como o governador disse, a Enel perdeu, inclusive do ponto de vista reputacional, as condições para continuar à frente do serviço de concessão em São Paulo. Portanto, nós estamos instando juntos, reiterando, na verdade, juntos, a agência reguladora para que ela inicie um processo de caducidade da Enel de São Paulo. Depois de quase uma semana do apagão que atingiu a área de concessão da Enel em São Paulo, o número que estava caindo aumentou. Segundo um balanço da empresa, agora há pouco faltava luz para mais de 76 mil imóveis. Após a passagem do ciclone extratropical que atingiu São Paulo na última quarta-feira, dia 10, a Enel já soma quase 80 milhões em multas aplicadas pelo Procon de São Paulo. Até o início da semana, a empresa italiana responsável pela concessão do serviço de distribuição de eletricidade para a capital paulista e outras 24 cidades do entorno ainda devia atendimento a milhares de clientes na Grande São Paulo. O comércio foi um dos setores que mais sentiu os efeitos. Com o fim do ano se aproximando, a época era para ser de alta demanda e lucro para o comércio, mas a falta de energia causou um enorme prejuízo. Só o setor de bares, restaurantes e hotéis calcula uma perda de 100 milhões de reais.
Essa conta inclui a perda de equipamentos, produtos e clientes. A Federação do Setor publicou uma nota lembrando que em menos de 2 anos, esse já é o 7º apagão e que muitos empregos estão em risco. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o Procon paulistano aplicou uma multa no valor de R$ 14.268.300 à Enel após 3 milhões de consumidores ficarem sem energia. O Procon considerou como problemas graves e de natureza estrutural na prestação do serviço. De acordo com Pedro Toron, diretor da Divisão de Fiscalização do Procon paulistano, a Enel corre o risco de ser multada novamente. O diretor também comentou sobre possível articulações para endurecer a medida contra a concessionária. Sim, novas penalidades podem ocorrer e o Procon vem fazendo o acompanhamento. Essa multa ela é ligada a um processo que se iniciou com uma notificação que nós mandamos, se eu não me engano, há cerca de 2 meses atrás para a Enel, cobrando explicações, quando a gente teve um primeiro evento climático aqui em São Paulo, de fortes chuvas, e a gente aproveitou essa oportunidade para mandar uma notificação para a Enel, cobrando principalmente deles o que tinha de planejamento para evitar novamente uma situação de apagão. A resposta à nossa notificação, eles mencionaram o desenvolvimento e possibilidade de aplicação de um plano de contingência que havia sido desenvolvido pela empresa. O plano de contingência pode ter sido mal feito e por isso não funcionou. E independente, o vento foi 10 quilômetros a mais do que jamais tinha sido, gente, a empresa precisa estar preparada e foi por isso que foi aplicada a multa nessa oportunidade. Agora, empresas como a Enel, que tem uma receita muito alta, e aí em cima da receita mensal bruta, nós fazemos o cálculo da multa. Está acontecendo uma articulação, acho a nível maior, para discutir essas concessões e o resultado de tudo isso e como melhor administrar a relação com essas empresas. Eu não sei até que ponto a aplicação de multa de fato é efetiva em coibir certas ações. A gente acredita que a Enel falhou e por isso nós multamos. A gente acredita que houve uma falha na prestação do serviço da concessionária, mais grave ainda por ser um serviço essencial, tanto para as pessoas da nossa vida privada, quanto para empresas, comerciantes e empresários. Moradores de Juiz de Fora, em Minas Gerais, ficaram ilhados depois de um temporal de cerca de 1 hora causar muitos estragos na cidade. Ruas ficaram alagadas e crateras foram abertas. Na noite desta segunda-feira, choveu em Juiz de Fora. O equivale a 1/3 da média histórica do mês todo. O temporal de aproximadamente 112 milímetros em apenas 1 hora causou diversos estragos. Pessoas ficaram ilhadas sobre ônibus, outras precisaram ser resgatadas pelo corpo de bombeiros. Crateras se abriram e ruas ficaram inundadas. Além do alto volume de chuva, a instalação veio acompanhada de rajadas de vento que podem chegar a 70 km por hora. Vento da nebulosidade e possibilidade de tempestades severas. Esse conjunto de fatores explica por que, em pouco tempo, ruas ficaram alagadas, bairros foram tomados pela água e passageiros chegaram a subir no teto de ônibus para se proteger. Segundo a Defesa Civil, o rio Paraibuna subiu 2 metros, alcançando 3,2 metros por volta das 7 da noite. Já o córrego Humaitá, no bairro Industrial, e o córrego Ribeirão das Rosas, no bairro Vila dos Sonhos, deixando ruas próximas alagadas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta laranja de perigo para toda a região. A previsão é de que a instabilidade em atuação na região sudeste mantenha condições favoráveis para temporais em Minas Gerais e se intensifique com a chegada de uma frente fria. A previsão de chuvas intensas, com grandes acumulados de chuva na zona da mata, principalmente na divisa com o Rio de Janeiro. O tempo chuvoso deve permanecer chuvoso em todo o estado, pelo menos até a quarta-feira. O calor continua e a previsão é de termômetros variando em até 30 graus. A Defesa Civil alerta que o risco não se limita aos alagamentos. Ao considerar os volumes já registrados e o que ainda está previsto, cresce também a possibilidade de enxurradas e deslizamentos de terra, principalmente em áreas vulneráveis. Uma variante do vírus da influenza A foi identificado pelo Ministério da Saúde no Pará. Esta é a primeira vez que o vírus foi detectado no país.
Os sintomas da chamada gripe K incluem febre, tosse, dor no corpo e falta de ar, sendo a vacina a principal medida para reduzir casos mais graves. A Organização Pan-Americana de Saúde alertou para a possibilidade de uma temporada de gripe mais precoce ou com maior impacto para o ano que vem. Veja a seguir: pesquisa revela vitória do presidente Lula se o senador Flávio Bolsonaro for o candidato da direita nas eleições do ano que vem. E o Parlamento Europeu aprovou medidas de proteção aos produtores agrícolas para o caso do bloco fechar acordo com o Mercosul. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do segundo projeto de regulamentação de pontos da reforma tributária. O texto detalha como o poder público vai cobrar e fiscalizar o imposto municipal sobre bens e serviços e o estadual, criado para substituir o ICMS. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou por 330 votos o texto base do projeto de lei complementar que conclui a regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. A votação ocorreu perto das 11 da noite, por acordo dos deputados que decidiram analisar apenas o mérito da proposta. Novo e PL foram os únicos partidos a orientar voto contra. As demais legendas fecharam apoio ao projeto. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou que a estratégia de votar apenas o texto principal foi a mais prudente para permitir a negociação e ajustes antes da análise final dos destaques. O projeto cria o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, novo tributo que vai substituir impostos estaduais e municipais. Esse comitê terá atuação permanente a partir de 2026. Os mandados do Conselho Superior do Comitê Gestor serão de 2 anos, com presidência alternada entre governadores e prefeitos. A partir de 2027, o IBS e a contribuição sobre bens e serviços, novo imposto federal, passam a ser os principais tributos sobre o consumo no Brasil. Em 2026, haverá uma fase de testes. O Ministério da Fazenda considera essa etapa essencial para que a reforma comece a funcionar no ano que vem, com a publicação dos regulamentos da União, estados e municípios. Um dos principais pontos retirados do texto foi o limite de 2% para o imposto seletivo sobre bebidas açucaradas, como é o caso dos refrigerantes. O imposto seletivo, conhecido como imposto do pecado, incide sobre produtos considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. No Senado havia sido incluído um teto de 2% para esse tipo de bebida, mas por acordo o relator da Câmara decidiu retirar o limite. Ficou mantido, no entanto, o escalonamento da tributação entre 2029 e 2033 para ajustar as alíquotas desses produtos às alíquotas modais do novo sistema. Outro ponto alterado foi a retirada do benefício tributário para as sociedades anônimas do futebol, conhecidas como SAFs. O texto aprovado no Senado previa a isenção parcial sobre receitas ligadas à cessão e transferência de atletas nos primeiros 5 anos de funcionamento das SAFs. Com o apoio da Concefaz e também do Fórum dos Governadores, o relator também restabeleceu o trecho que define quem pode exercer a autoridade fiscal. A regra garante que apenas servidores de carreira com atribuição específica de fiscalização e lançamento tenham acesso aos sistemas tributários. Segundo as entidades, a retirada desse dispositivo colocaria em risco informações sensíveis do Comitê Gestor e da Receita Federal. Após a análise dos destaques, o texto vai seguir para a sessão presidencial, encerrando então a etapa legislativa da regulamentação da reforma tributária sobre o consumo. Os líderes partidários se reuniram hoje com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir os benefícios fiscais pagos atualmente pelo governo. São mais de 900 bilhões de reais por ano que deixam de ser arrecadados. A intenção é votar ainda hoje uma proposta para que seja feito um corte de pelo menos 10% destes incentivos. Segundo o deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, se o projeto não for colocado em votação, irá ao plenário no máximo até amanhã. O Parlamento Europeu aprovou hoje algumas medidas para proteger os agricultores da região para o caso de ser fechado um acordo com o Mercosul. Mesmo com regras mais rigorosas, a expectativa do governo brasileiro é de que o tratado seja assinado nesta semana.
Firmado há um ano, o acordo busca abrir novos mercados para os exportadores europeus duramente atingidos pelas tarifas americanas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, espera assinar o acordo no próximo sábado durante a reunião de cúpula do Mercosul em Foz do Iguaçu. A Alemanha, a maior economia do bloco, defende a concretização da aliança comercial e já sinalizou a formalização no encontro. Mas diante da resistência da França em dar sinal verde, 431 deputados votaram a favor de um pacote de medidas que prevêem supervisionar de forma mais rígida o impacto do termo em produtos sensíveis, como carne bovina, aves e açúcar. O mecanismo autoriza ainda a aplicação de tarifas caso as importações do Mercosul causem desequilíbrios no mercado europeu, como a perda de competitividade. Os parlamentares desejam que a Comissão Europeia intervenha se o preço de um produto do Mercosul for pelo menos 5% inferior ao da mesma mercadoria na União Europeia e se o volume de importações isentas de tarifas aumentar mais de 5%. A proposta inicial estabelecia os limites em 10%. Agora, os países e o Parlamento Europeu tentarão alcançar um compromisso sobre este ponto. Mesmo com regras rígidas, o texto aprovado é visto como uma forma de garantir a aceitação por países ainda relutantes, como é o caso da França. Apesar da boa relação com o presidente Lula, o governo brasileiro não conseguiu convencer o líder da França a aceitar o tratado negociado pela Comissão Europeia. O presidente francês Emmanuel Macron já afirmou publicamente que vê risco para os agricultores europeus diante das diferentes regulamentações que poderiam prejudicar seus produtos nos mercados domésticos. Enquanto a Europa proíbe o uso de certos agrotóxicos e exige práticas mais sustentáveis de seus agricultores, os países do Mercosul não estão sujeitos às mesmas regulamentações. Já a Itália mostrou sinais contraditórios nos últimos meses. Agora, a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni e o líder francês concordaram em adiar a votação final do bloco prevista para esta semana em Bruxelas para o próximo ano. Mas, para isso, a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, precisa do aval prévio dos Estados-membros. Em junho, durante visita à França, Lula reafirmou o compromisso em firmar o acordo durante seu mandato na presidência do Mercosul. O petista chegou a pedir que o seu colega Emmanuel Macron pensasse com carinho e se dispôs a dialogar com agricultores franceses para demonstrar os benefícios para os dois blocos. Países que defendem a aliança comercial afirmam que ela é uma maneira de diminuir a dependência da China e um alívio do impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mesmo que muitas delas já tenham sido revogadas ou diminuídas. Um levantamento da Genial Quest, divulgado hoje, mostrou que o senador Flávio Bolsonaro tem 10 pontos percentuais, ficou, aliás, 10 pontos percentuais atrás do presidente Lula em uma eventual disputa eleitoral. O filho do ex-presidente também aparece com tanta rejeição como o atual chefe do executivo. A pesquisa Quaest produziu um efeito imediato no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Surpresa, alívio e um possível sinal de fôlego para a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro do Partido Liberal do Rio de Janeiro. O ponto de virada é o cenário de segundo turno entre o senador e o atual presidente. Lula aparece com 46% das intenções de voto contra 36% de Flávio Bolsonaro. O dado passou a ser tratado por aliados como um marco simbólico para a pré-candidatura, uma espécie de autorização para que ele deixe de ser apenas o filho e passe a ser encarado como candidato de verdade. A reação mais intensa não veio da diferença de 10 pontos em favor de Lula, considerada menor do que o esperado, mas da comparação interna que a pesquisa permite.
No mesmo levantamento, Lula aparece com 45% contra 35% do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que até aqui vinha sendo apontado como o nome mais competitivo da direita para enfrentar o petista. O desempenho de Flávio, numericamente superior ao de Tarcísio, foi lido por bolsonaristas como um dado que reorganiza o debate interno sobre a sucessão e viabilidade eleitoral. Na ala mais próxima ao senador, a avaliação é de que os números alinhados ao discurso do governador de que deseja ser candidato à reeleição podem sacramentar o cenário. A partir da pesquisa, a leitura passa a ser outra. Flávio Bolsonaro pode conquistar viabilidade. Mas nos bastidores, a avaliação é que o levantamento oferece algo que faltava ao senador: o lastro político mínimo para sustentar o discurso de candidatura. Um dos fatores que podem ter contribuído para essa divisão entre os bolsonaristas é a rejeição de 60% que o senador e o ex-presidente têm. O índice é maior que Lula, com 54%. O que também pode ser um problema para a família Bolsonaro é que, para 62% dos entrevistados, eles não votariam de jeito nenhum em Flávio. Apenas 16% afirmaram que irão votar no filho mais velho de Jair. 23% disseram que até poderiam votar. A Quest entrevistou 2.004 pessoas entre os dias 11 e 14 de dezembro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O mercado financeiro não gostou desta pesquisa eleitoral, apontando uma possível reeleição do presidente Lula. Também pegou mal para os negócios um boletim do Banco Central informando que, diante das incertezas da economia, a queda da taxa básica de juros, atualmente em 15% ao ano, só deverá começar a cair em fevereiro. O resultado foi uma alta de 0,73% na cotação do dólar, que terminou o dia valendo R$ 5,46. E uma queda de 2,42% na Bolsa de Valores, que encerrou o pregão na faixa dos 158 mil pontos. Uma equipe do IBAMA foi atacada durante uma operação contra invasores e gado ilegal em São Félix do Xingu, no Pará. Uma pessoa acabou sendo assassinada durante a emboscada. A operação foi para cumprir uma decisão do STF para a retirada de invasores, onde a região é marcada por conflitos fundiários. Durante uma operação federal na terra indígena Apiteruá, no sul do Pará, trouxe novamente à tona a violência associada à retirada de atividades ilegais em territórios indígenas e a precariedade das condições de segurança enfrentadas por quem atua nessas ações. A morte de Marcos Antônio Pereira da Cruz, vaqueiro contratado pelo Instituto, foi confirmado pelo IBAMA. O ataque ocorreu enquanto uma equipe do governo federal cumpria a decisão do Supremo Tribunal Federal. Durante a operação, Marcos Antônio foi emboscado e atingido por disparos de arma de fogo. Ele chegou a receber atendimento emergencial e foi removido de helicóptero para o hospital de São Félix do Xingu, mas não resistiu aos ferimentos. A operação integra um conjunto de medidas determinadas pelo STF para garantir a retirada de invasores, conter a criação ilegal de gado e reduzir a pressão ambiental sobre a TI Apiteruá. Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, lamentaram o ocorrido, condenaram o ataque e afirmaram que a ação tinha como objetivo a proteção do território indígena e a conservação ambiental. As autoridades informaram que as medidas de apuração já foram adotadas para identificar e responsabilizar os responsáveis pelo crime. Veja a seguir. Primeira turma do STF condena mais 5 réus da trama golpista, mas absolve um delegado da Polícia Federal. E um desembargador preso no Rio de Janeiro é suspeito de acumular riqueza e colaborar com o ex-deputado estadual Pega Joias. O Supremo Tribunal Federal condenou por unanimidade 5 réus do núcleo 2 da trama golpista.
O delegado da Polícia Federal, Fernando Oliveira, que também era acusado pela Procuradoria-Geral da República de participar do grupo, foi absolvido. No caso do delegado da Polícia Federal, Fernando Souza de Oliveira, foi o segundo réu dos julgamentos da trama golpista a ser absolvido. Os ministros entenderam haver dúvida razoável sobre a participação dele no plano de golpe. Os ministros Flávio Dino, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes. Eu estou, pelo menos por hora, acompanhando o eminente relator para absolver ambos os corréus em relação ao delito de golpe de Estado, sem a desclassificação para a prevaricação. Nós não estamos aqui a tratar de olho por olho, dente por dente. Nós estamos aqui racionalmente emitindo juízo em casos concretos que têm a dimensão da resposta estatal legítima, fruto do princípio da legalidade, da tipicidade, etc., mas também, num certo sentido, executando um papel ético. Nos termos que foram requeridos na denúncia, eu, então, senhor presidente, estou votando no sentido também da procedência parcial. Quanto ao réu Fernando de Souza Oliveira, estou em que, por dúvida razoável e não comprovação cabal de tudo quanto foi alegado em relação a este réu, voto no sentido da improcedência. Os 5 réus são acusados de integrar um dos núcleos de uma organização criminosa para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a derrota para o então candidato Lula nas eleições de 2022. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo penal, votou para condenar 4 dos 5 réus por todos os crimes dos quais a Procuradoria-Geral da República denunciou. Diante do exposto, faço todas as preliminares do mérito, julgo parcialmente procedente a apresentação penal e 1. Condeno os réus Felipe Garcia Martins Pereira, Marcelo Costa Câmara, Mário Fernandes e Silvinei Vasques pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado nos exatos termos imputados na denúncia pela Procuradoria-Geral da República. 2. Condeno a ré Marília Ferreira de Alencar pelos crimes de organização criminosa. Moraes votou ainda para condenar Marília Alencar, ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres, por 2 dos crimes da denúncia original. Organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. De acordo com a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República, o grupo foi responsável por gerenciar as principais iniciativas da organização criminosa. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, absolvendo-a em relação aos demais crimes. 3. Absolvo, nos termos do artigo 386.7 do Código de Processo Penal, o réu Fernando de Souza Oliveira. É o voto, senhor presidente. O uso das forças policiais para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, coordenação de ações de monitoramento de autoridades públicas, interlocução com as lideranças ligadas aos atos de 8 de janeiro de 2023, quando foram invadidas e depredadas as sedes dos 3 poderes, e a elaboração da minuta do golpe, o documento que iria implementar as medidas de exceção no país. Um desembargador federal foi preso hoje no Rio de Janeiro como parte da Operação Unha e Carne, a mesma que prendeu o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacelar. Os detalhes com o Anderson Nascimento. O desembargador federal Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi preso nesta terça-feira pela Polícia Federal do Rio, na 2ª fase da Operação Unha e Carne, que investiga o vazamento de informações da Operação Zargum. A Polícia Federal tem indícios de que o desembargador ajudou a vazar a ação contra TH Joias. Uma fonte da PF disse que Macário estava em um restaurante com o então presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Rodrigo Bacelar, quando aconteceu a ligação para avisá-lo da operação. No celular de Bacelar, os investigadores também encontraram trocas de mensagens entre ele e Macário, que embasaram a
operação. Esta não é a primeira vez que o desembargador entra na mira da justiça por irregularidades no exercício do cargo. Ele já chegou a ficar quase 18 anos afastado por decisão do próprio tribunal. Agentes prenderam Macário em casa na Barra da Tijuca, na zona sudoeste do Rio de Janeiro. O deputado Antônio Doido também foi preso nesta manhã em uma outra operação realizada pela PF. Agentes encontraram o celular do parlamentar na área externa do prédio, após, segundo fontes, o aparelho ter sido jogado pela janela numa tentativa de evitar a apreensão. Antônio foi alvo de mandados de busca e apreensão no apartamento funcional dele em Brasília. Ele é investigado no âmbito da Operação Igapó, que apura a prática de crimes de corrupção exercidos por uma organização criminosa compostas por agentes públicos e privados. Segundo a PF, os investigados teriam o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em processos de licitação, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Estão sendo apurados os delitos de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O deputado Antônio Doido é um dos alvos da Operação Igapó da Polícia Federal, que investiga uma organização criminosa suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. Agentes encontraram celulares jogados pela janela do apartamento. De acordo com a PF, os investigados desviavam verbas públicas de emendas parlamentares e recursos estaduais por meio de fraudes em processos de licitação e depois usavam o dinheiro desviado para o pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio. Na operação deflagrada nesta terça-feira, a Polícia Federal encontrou celulares jogados pela janela durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no apartamento funcional do deputado federal Antônio Leocádio dos Santos, conhecido como Antônio Doido. Ele é um dos alvos da Operação Igapó, que investiga uma organização criminosa suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. No início deste mês, a Justiça Eleitoral tornou o parlamentar inelegível por 8 anos pela prática de abuso de poder político e econômico nas eleições municipais, para prefeito em 2024. Segundo o TRE do Pará, o juiz eleitoral concluiu que o réu utilizou recursos públicos provenientes de emendas parlamentares para promover sua imagem e influenciar o eleitorado, caracterizando abuso de poder político. As provas apresentadas na sentença indicam o financiamento de grandes eventos, como shows e sorteios de prêmios de alto valor, e a vinculação de obras públicas ao seu nome, com pedidos explícitos de votos. Policiais federais cumprem 31 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no estado do Pará e no Distrito Federal. O relator do caso na corte é o ministro Flávio Dino. Os suspeitos podem ser indiciados pelos crimes de corrupção eleitoral, corrupção ativa e passiva, crimes licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou agora à noite, o bloqueio total da costa da Venezuela. Disse que os navios petroleiros não poderão circular. Em uma rede social, Trump acusou o povo da Venezuela de roubarem petróleo e terras dos norte-americanos. Esse é mais um capítulo da guerra com o governo de Nicolás Maduro, que mesmo sofrendo punições a todo momento, continua exportando 1 milhão de barris de petróleo por dia, através dos chamados navios fantasmas. As Forças Armadas dos Estados Unidos fizeram um novo ataque a 13 embarcações acusadas de tráfico de drogas no Oceano Pacífico. 8 pessoas morreram. Desde o início de setembro, a campanha antidrogas no Pacífico já deixou pelo menos 95 mortos e destruiu 26 lanchas. A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou nesta terça-feira uma nova etapa da Operação Contenção, voltada ao enfraquecimento do setor financeiro do Comando Vermelho. A ofensiva busca desmontar um amplo... Num comunicado divulgado nas redes sociais, os militares afirmaram que os ataques visavam organizações terroristas designadas e que 3 pessoas foram mortas no primeiro barco, 2 no segundo e 3 no terceiro. Não forneceram provas do alegado tráfico de droga, mas divulgaram um vídeo que mostra um barco a deslocar-se na água antes de explodir.
A campanha aumentou a pressão sobre o presidente venezuelano Nicolás Maduro, que foi acusado nos Estados Unidos de narcoterrorismo. Na semana passada, numa escalada acentuada, as forças norte-americanas apreenderam um petroleiro sancionado que a administração de Donald Trump acusa de contrabandear crude ilícito. Nicolás Maduro tem insistido que o verdadeiro objetivo das operações militares dos Estados Unidos é forçá-lo a abandonar o poder. As Forças Armadas dos Estados Unidos reforçaram seu maior destacamento na região em décadas e lançaram uma série de ataques mortais contra navios suspeitos de tráfico de droga no Mar das Caraíbas e no leste do Oceano Pacífico. Os ataques desta vez foram realizados a mandado do secretário de Guerra Pete Hegseth. Informações de inteligência confirmaram que as embarcações estavam transitando por rotas conhecidas de narcotráfico no Pacífico Oriental e estavam envolvidas em narcotráfico. Um total de 8 narcoterroristas do sexo masculino foram mortos durante essas ações, sendo 3 na primeira embarcação, 2 na segunda e 3 na terceira. Junto ao post foram incluídos vídeos dos 3 barcos antes de serem atacados. Desde o início de setembro, o exército americano já destruiu ao todo 26 embarcações, que mataram 95 pessoas. A legislação dos Estados Unidos não permite que executem pessoas mesmo que essas pessoas sejam narcotraficantes, ao não ser que seja uma situação de guerra ou uma ameaça iminente. O presidente americano Donald Trump reafirma que o objetivo dos ataques é dar um fim ao narcotráfico. Os ataques às embarcações ocorrem no mesmo tempo que o governo de Trump intensifica a pressão em busca da renúncia do ditador Nicolás Maduro. Veja a seguir, francês Dembélé do Paris Saint-Germain é eleito melhor pela FIFA como o melhor jogador do ano. E a Academia de Hollywood coloca o brasileiro, o agente secreto, na lista dos 5 filmes que irão concorrer ao Oscar. Tite foi anunciado hoje como novo técnico do Cruzeiro. O ex-comandante da seleção brasileira vai ocupar o lugar de Leonardo Jardim, que deixou o clube mineiro logo depois do time perder um lugar na final da Copa do Brasil, ao ser derrotado pelos pênaltis pelo Corinthians. O Cruzeiro acertou com o técnico Tite para ocupar a vaga deixada por Leonardo Jardim, que saiu após a eliminação da Copa do Brasil. Além da campanha de semifinal, o time terminou em terceiro na Série A do Brasileirão, conseguindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Foram 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. A diretoria do clube trabalhou rápido e, junto dos representantes do treinador, acertou os últimos detalhes contratuais. Tite deve ser apresentado ainda hoje e seu contrato é válido até o fim do ano que vem. O Cruzeiro estreia no Campeonato Mineiro no dia 10 de janeiro, enfrentando o Pouso Alegre no Mineirão, e já com o Tite na beira do gramado. Pelo Brasileirão, a Raposa inicia a disputa diante do Botafogo no Rio de Janeiro no fim do próximo mês. Tite está com 64 anos e não trabalha desde setembro de 2024, quando foi demitido do Flamengo. Em abril deste ano, o treinador chegou a um acordo verbal para comandar o Corinthians, mas sofreu com uma crise de ansiedade e desistiu de assumir a equipe. Recentemente, ele anunciou que está pronto para voltar a trabalhar. Essa será a segunda passagem do treinador pelo futebol mineiro. Em 2005, o técnico comandou o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, mas saiu um pouco antes da equipe ser rebaixada para a Série B. Em 2022, ele chegou a afirmar que ainda tem uma dívida com o arquirrival do Cruzeiro. O atacante Dembélé foi anunciado hoje como o melhor jogador de futebol do ano. Aliás, o PSG foi o time de maior destaque na premiação dos melhores do ano. O clube é o atual campeão francês e também da Champions League. A cerimônia da FIFA do The Best aconteceu no Catar e premiou atletas e treinadores. Alguns prêmios já haviam sido divulgados antes do evento, como os gols mais bonitos da temporada. No masculino, Santiago Montiel, do Independente, levou o prêmio Puskás após acertar uma linda bicicleta de fora da área. No feminino, Lisbeth Oveil ficou com o prêmio Marta. A ponta esquerda do Tigres acertou um lindo chute de escorpião e também garantiu o prêmio. Na outra premiação, o italiano Donnarumma venceu o prêmio de melhor goleiro. E Hannah Hampton foi premiada a melhor goleira da temporada. E na principal premiação do evento de melhor jogador e jogadora da temporada,
No feminino, a espanhola Aitana Bonmatí levou o prêmio pelo 3º ano consecutivo. No masculino, Ousmane Dembélé, que já havia vencido a Bola de Ouro nesta temporada, agora venceu o prêmio da FIFA após uma ótima temporada com o PSG. E finalizando a cerimônia com a seleção da temporada ficaram Donnarumma, do Manchester City, Hakimi e William Pacho, do PSG, Van Dijk, do Liverpool e Nuno Mendes, do PSG. Cole Palmer, do Chelsea, Jude Bellingham, do Real Madrid, Vitinha, do PSG, Pedri e Lamine Yamal, ambos do Barcelona, e fechando a seleção, Ousmane Dembélé. A FIFA anunciou hoje que os torcedores de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 vão poder comprar ingresso a partir de R$ 330 para assistir todos os jogos. De acordo com a instituição, 20 milhões de pedidos de ingressos já foram recebidos até o momento. Após reclamações por preços considerados abusivos nos ingressos da Copa do Mundo, a FIFA criou uma categoria de ingressos mais baratos, exclusivos para torcedores. A nova categoria se trata da Supporter Entry, ou entrada para apoiadores, em que os bilhetes da categoria vão custar $60, equivalente a R$ 330. Esses ingressos deverão valer para todos os 104 jogos da competição. A venda dos ingressos será administrada pelas federações nacionais de cada país classificado e serão destinados apenas 10% do total de ingressos para esta categoria mais barata. A criação da entrada para apoiadores foi uma resposta à Football Supporters Europe, que haviam se pronunciado contra a FIFA a respeito dos valores passados anteriormente. A FIFA acrescentou que essa iniciativa tem como objetivo apoiar em primeiro lugar os torcedores que acompanham suas seleções ao longo da competição. De acordo com a entidade, os valores para assistir uma seleção do primeiro jogo até a final custaria no mínimo $6.900, quase R$ 40 mil, 5 vezes mais do que os valores durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. A Copa do Mundo de 2026, a primeira com a participação de 48 seleções, será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. O filme brasileiro O Agente Secreto está entre os pré-indicados em 2 categorias pelo Oscar de 2026. A obra cinematográfica já vem colecionando indicações e prêmios em outros festivais e agora comemora a indicação ao prêmio mais importante e prestigiado do cinema mundial. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou uma lista e mostrou que o filme dirigido por Kleber Mendonça Filho é um dos 15 finalistas na categoria de melhor filme internacional, além da melhor escalação de elenco pelo Oscar. A lista oficial só será divulgada em 22 de janeiro, mas a pré-lista já servirá como base para que a Academia chegue aos 5 filmes que serão realmente indicados. Veículos especializados já consideram a indicação oficial no Oscar como certa. A produção do filme vem recebendo reconhecimento e holofote internacionalmente, com prêmios no Festival de Cannes, indicações no Globo de Ouro e outros festivais de nível internacional. O Agente Secreto está concorrendo com produções como Foi Apenas um Acidente e Valor Sentimental. Wagner Moura, protagonista do filme, é um nome forte para concorrer como melhor ator. O Brasil também esteve presente nas pré-listas de melhor documentário com Apocalipse nos Trópicos e com Amarela, em melhor curta-metragem live action. O Oscar 2026 acontecerá em março e terá grande expectativa do público brasileiro. Os Correios estão fazendo uma promoção diferente neste Natal. Escolhe e divulga as cartas de crianças com os pedidos mais inusitados ao Papai Noel. Alguns apelos surpreendem porque, mesmo sem perder a simplicidade de uma criança, querem proteção durante o ano inteiro contra a violência. As letras infantis descrevem com toda ingenuidade como elas veem o Natal, um tempo de esperança, de ganhar presentes. Mas para algumas crianças, o melhor presente não é o brinquedo, é mudar a dura realidade em que vive. Como essa cartinha pelo Pietro, de 6 anos, e mora no Rio de Janeiro.
ele pede um dinossauro ou então um urso para protegê-lo, porque ele tem medo dos tiroteios que acontecem na rua dele. O mesmo pedido foi feito pelo Gabriel, que também tem 6 anos e mora no Rio de Janeiro. Ele escreve que tem medo quando dão tiros na casa dele. As pessoas podem adotar a carta de uma criança e dar o presente que elas pedem. Mas alguns conteúdos surpreenderam os organizadores da campanha, porque de um jeito simples e infantil, revelam um trauma que a violência causa na vida dessas crianças. Que acontece na infância são experiências que ficam muito marcadas porque nós entendemos que biologicamente é o momento de maior desenvolvimento cerebral aí que nós temos no decorrer da vida. A vida toda nós buscamos por segurança. Essa temática de que as crianças elas estão buscando paz, elas estão pedindo brinquedos que protejam a família contra os tiros, nas entrelinhas, elas estão dizendo que elas precisam de segurança. De acordo com dados do Fórum de Segurança Pública, 5.000 crianças e adolescentes morreram por ano no Brasil, e a maioria deles é formada de crianças negras e que moram em bairros de periferia. E os que sobrevivem carregam os traumas para sempre, como o irmão de Thalita, de 7 anos, que mora em Teixeira de Freitas, na Bahia. Na cartinha, ele pede para ele ganhar uma cadeira de rodas. Isso que ele foi atingido por um tiro quando era bebê. Hoje, Adrian está com 12 anos. A especialista afirma que os presentes não vão mudar a vida deles, mas podem trazer um pouco de esperança para o futuro. Quando a gente fala de traumas que dizem respeito à violência, pessoas que vivem expostas aí ao perigo, pessoas que estão em comunidades, aí a gente está falando de uma camada de trauma mais intensa ainda, porque além dela não se expor, né, ela vai viver com esse medo constante, e isso também vai prejudicá-la no seu desenvolvimento. O Jornal das 22 fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa noite. Boa noite. Tchau.